hiperidrose é definido como o aumento do suor ou da sudorese em alguma região do organismo. Frequentemente, esse aumento de sudorese se dá nas mãos, nos pés, nas axilas e no rosto. A hiperidrose ela pode ser primária ou pode ser secundária. Primária quando não se tem nenhum fator que provoca essa sudorese e ela vem geralmente e piora com o estado emocional do paciente. Secundária, quando ela é em decorrência de alguma doença de base, principalmente o hipertiroidismo, a obesidade, a menopausa, que não é uma doença. Ela compromete, ela aparece os seus sintomas na época do adulto jovem, por volta dos seus 20, 25 anos, com a tendência de se agravar com a idade. Pode aparecer também em crianças. A hiperidrose ela é particularmente importante por interferir na vida social dos pacientes. Então, é aquele caso que a pessoa tem a sua mão molhada em excesso, mão fria, onde se torna um ato um tanto quanto até repugnante quando vai se cumprimentar uma pessoa, quando vai manusear algum documento, ele vai sujar o papel. Quando jovem, fazer a prova na escola, com o nervosismo, aumenta essa sudorese, ele vai borrar a sua prova, vai manchar a sua prova. Em relação à sudorese de axila, é o aspecto higiênico do paciente. Então, aquelas manchas embaixo da axila, particularmente incômoda para as mulheres. Em relação aos pés, são aqueles pacientes que não conseguem usar um sapato, que não conseguem usar uma sandália, porque eles escorregam. A hiperidrose, ela é constante, a hiperidrose primária, ela é constante, é presente em qualquer atividade da vida do paciente, se agravando nos estados emocionais, aonde o paciente fica mais nervoso e vai aumentar essa produção de suor, chegando até a pingar das mãos. Além desse aspecto socioeconômico, de aspecto ainda existe o aspecto de pele. Então, são pacientes que frequentemente aparecem com lesões de pele entre os dedos, com a presença mais importante de micose, maceração da pele, infecções da pele e etc. Ou seja, é uma doença que interfere fundamentalmente com o aspecto social desses pacientes. O diagnóstico ele é eminentemente clínico, é conversar com o paciente. Geralmente a gente nota quando o paciente entra no consultório que você vai cumprimentar o paciente, você já percebe que ele tem as mãos úmidas e geladas. Se você olhar muitas vezes para esse paciente, você vai ver que ou o vestido ou a calça estão manchados, porque cada vez que ele vai cumprimentar alguém, ele limpa a sua mão na calça, ou cada vez que ele vai fazer qualquer coisa, ele limpa a sua mão. Vai depender da intensidade do comprometimento da vida desse paciente. O tratamento nós podemos dividir em alguns aspectos. Primeiro, o tratamento clínico. Então, é o uso principalmente do cloreto de alumínio, que é uma substância antitranspirante. Ele vai usar um creme, um pó, na axila, nos pés, nas mãos. Não traz um efeito duradouro, não é eficiente, é pura e simplesmente um efeito paliativo. Então, existem substâncias que são os anticolinérgicos, que são os que atuam sobre o sistema nervoso autônomo e que vai fazer a diminuição da sudorese. A principal representante desse grupo de drogas é a oxibutina.
Existe o inconveniente que ela traz efeitos colaterais importantes, tais como náuseas, secura de boca e secura de outras mucosas. Depois nós temos ainda um tratamento um pouco mais invasivo, que ainda faz parte do tratamento clínico, que é o uso do Botox. Esse mesmo Botox que é usado para o tratamento estético, de rugas, etc., ele promove a paralisia das glândulas sudoríparas. Então, ele é feito através de injeções na axila, na palma das mãos e na planta dos pés. É um tratamento não duradouro, não efetivo, ele melhora 80%, 70% da produção de suor, mas por um tempo limitado. Ele perde o seu efeito por volta de 6 a 8 meses. E existe o inconveniente, que ele é um tratamento caro. Em relação à sudorese de axila, existe a possibilidade de ser feita a retirada de parte das glândulas sudoríparas. A exemplo de uma dermolipectomia feita estética em abdômen ou coxa, que normalmente se faz, seria feito também uma lipoaspiração da região da axila, tirando a maioria das glândulas sudoríparas. Dá um tratamento efetivo em aproximadamente 50% dos casos, reduzindo efetivamente a sudorese. Mas é aplicável só em relação à sudorese de axila, não às mãos e não aos pés. Em relação ao tratamento definitivo, mais eficiente, nós temos a retirada da cadeia simpática lombar e torácica desses pacientes. A responsável pela hiperidrose é um mau funcionamento do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático, que é o sistema que regula a nossa temperatura corpórea, a nossa palidez, a nossa cor de pele, a nossa relação com a temperatura. A hiperidrose é uma hiperfunção desse sistema nervoso simpático. Então, como nós atuamos? Nós vamos atuar retirando, cortando a cadeia simpática correspondente ao território que nós queremos tratar. Quando nós falamos em sudorese de face, de axila e de mãos, nós vamos atuar sobre a cadeia simpática torácica, que está junto da coluna, dentro do nosso tórax. Quando nós falamos em hiperidrose, aumento da sudorese nos pés, nós vamos atuar sobre a cadeia simpática lombar, que está junto da coluna, na região do nosso abdômen. Então, é uma câmera que é introduzida no tórax, ligada a um televisor de alta resolução, e nós seccionamos a cadeia simpática correspondente ao que nós queremos tratar. Então, são feitas 2 incisões pontiformes no tórax, do lado direito e do lado esquerdo, onde introduzimos uma pinça em cada orifício, efetuando a cirurgia. É uma cirurgia relativamente simples, mas que requer perfeitamente o domínio da técnica da videoscopia e do conhecimento anatômico da onde nós queremos atuar. O resultado cirúrgico, em termos de sudorese de mãos, ele é 100% eficiente. Então, em 100% dos casos, nós temos a resolução da sudorese das mãos. As mãos ficam completamente secas, exigindo que o paciente passe a usar um creme bastante bom, bastante gorduroso, porque senão ele vai ter rachaduras na mão.
Em relação à sudorese de axila e de face, o resultado já não é 100%. Nós temos um resultado positivo em torno de 60% a 80%. Em relação à sudorese dos pés, também a simpatectomia, a retirada da cadeia simpática na região lombar, na região do abdômen, é feita através de uma incisão de cada lado com retirada da cadeia correspondente. Traz um resultado positivo em aproximadamente 95% dos casos. Não é uma cirurgia isenta de complicações ou de efeitos colaterais. Em 60% a 90% dos casos, quando nós fazemos uma simpatectomia, nós temos o resultado positivo: seca a mão, seca a axila, seca a face, seca os pés, mas nós temos uma hiperidrose, uma sudorese reacional, que é na região do peito, na região das costas e na região do abdômen. Essa sudorese compensatória, na grande maioria das vezes, é bem suportado pelos pacientes. Nós temos um resultado de satisfação por parte dos pacientes por volta de 80%, dizendo que a sudorese compensatória, que aparece na região do tórax ou abdômen, não atrapalha tanto quanto uma sudorese nas mãos, uma sudorese nos pés ou uma sudorese nas axilas.